Pois é, o Brasil foi sacudido hoje por outra daquelas notícias de deixar a todos cabisbaixos e preocupados. Todos, exagero da minha parte, claro, aquela ala que se locupleta com esse tipo de informação. O presidente Bolsonaro e os brasileiros de bem que nele votaram hoje receberam mais um duro golpe de um juiz do Supremo. A matéria dá conta de que Celso de Mello enviou à PGR um pedido para apreensão do celular de Bolsonaro. Entre as medidas solicitadas estão o depoimento do chefe do Executivo e a busca e apreensão do celular dele e do vereador Carlos Bolsonaro para a perícia, como se bandidos fossem. Bem, eu confesso para vocês que tenho perdido inscritos aqui nesse canal desde o dia daquela triste entrevista de Bolsonaro a um repórter lá do Ceará, se não me engano, em que ele dizia que tinha que se curvar ao STF. Tenho perdido amigos desde aquele dia porque muitos não suportam a verdade, e a verdade é a seguinte: dobrar-se ao STF, enquanto o STF está usurpando da condição de executivo, é aceitar a quebra da Constituição, é aceitar um golpe institucional. E foi isso que Bolsonaro fez. E os meus posts no Twitter e os meus comentários aqui têm feito com que muita gente não suporte a realidade e, portanto, se desligam do canal achando que, bem, assim eles estarão preservados da verdade. A verdade, meus amigos, é o seguinte: eu ouvi a verdade há vários anos atrás, lá no começo de 2012, eu ouvi num programa de rádio de um certo professor Olavo, que falava lá da Virgínia o seguinte: a esquerda jamais entenderá um gesto de boa vontade. Ela enxergará todo gesto de boa vontade como sinal de fraqueza. E quando a esquerda identifica fraqueza no seu oponente, aí ela passa a odiá-lo ainda mais. Parece um absurdo dizer isso, mas é exatamente o que acontece quando, movidos por um sentimento de ódio pelas estruturas, o esquerdista enxerga no seu oponente uma brecha, pois é nessa brecha que ele se infiltrará para derrotá-lo totalmente. O presidente Bolsonaro quis ser amigo da esquerda, ou melhor, quis dar à esquerda a impressão de que ele não é um grande inimigo, não é um inimigo, não está aí para derrotá-la, mas sim para fazer com que o Brasil cresça, pois a esquerda passou a odiá-lo ainda mais depois desse gesto de boa vontade. Ontem, o presidente reforçou ainda essa tática errada. Acenou aos governadores com mais din-din, o que fará com que os governadores o odeiem ainda mais, esses esquerdistas. Pensam que Dória está agora amiguinho de Bolsonaro? Não, ele está feliz, esfregando a mão, esperando mais din-din, e depois que o din-din chegar, os ataques recomeçarão e de forma ainda mais violenta. Infelizmente, o nosso presidente não aprendeu essa lição, ou melhor, infelizmente não ouviu aquele velho programa de rádio lá no passado, onde um certo professor Olavo dava o caminho das pedras. Bastava escutá-lo e, bem, poupar a si próprio e a nós brasileiros de mais um grande vexame. Agora, outra notícia do dia interessante é a seguinte: o general Heleno disse que os militares têm uma dívida com o país. Será mesmo, general Heleno?
Eu, na minha forma tosca de ver a realidade, nos anos 90, quando era seminarista, comecei a perceber, sem nenhum embasamento político, porque eu era um tolo político, mas mesmo assim comecei a perceber que o Brasil estava abandonado. Eu, um burro qualquer. Eu fazia um seminário em Toledo, na terra da Sadia, e nos finais de semana fazia uma pastoral numa cidade próxima a Toledo, chamada Vera Cruz do Oeste, que naquela época já estava caindo nas mãos do PT. Bem, a estrada que leva de Toledo a Vera Cruz do Oeste já era toda esburacada. E eu achava aquilo um absurdo, porque era uma estrada em que os caminhões da Sadia usavam para levar produtos brasileiros ao Paraguai. Sim, porque esta região conecta-se com a 277, que leva a Foz do Iguaçu e de Foz do Iguaçu ao Paraguai. Estrada péssima já nos anos 90. Dia desses, peguei o meu carro e fui fazer um passeio nessa estrada para ver como tinha melhorado depois de mais de 20 anos de buraqueira. Não tinha melhorado nada, a estrada é a mesma, nada se fez. Faça alguma coisinha em épocas de eleição, próximas à eleição, vão lá, tapam alguns buracos, passada a eleição, tudo fica esquecido novamente. Pois é, esta minha percepção tão tola e tão tosca serve para todo o Brasil. Não fui só eu, mas vocês também, militares, viram o Brasil ser depredado. Tudo do Brasil foi tirado para uma revolução. É, a revolução comunista no continente. E o povo foi entregue à míngua. Um certo governo vermelho, da Estrela Vermelha, uniu-se a uma organização criminosa chamada Foro de São Paulo. Vocês viram isso e não fizeram nada. Por quê? Porque vocês estão numa vida muito boa. O oficialato, o alto oficialato, está sempre bem. Portanto, vocês não se preocuparam com o Brasil, porque esta geração de militares que saiu junto com Bolsonaro, provavelmente, acomodou-se, achou que era melhor preocupar-se apenas com a vida social, com os elogios, com a estabilidade e a moral de ser um militar. E esqueceram do resto, de suas funções e obrigações. Não livraram o Brasil daqueles que o golpearam criminosamente. E agora sequer sabem o que fazer, porque não têm formação política, não conhecem a realidade e estão de barriguinhas muito cheias. É por isso que chegamos nesse estado de coisas. Hoje o Brasil levou mais um tapa na cara. Vocês também, senhores militares, que estão sim em dívida com o Brasil. Mas vocês provavelmente estão tão bem de vida e tão anestesiados que pouco importa um tapa a mais ou um tapa a menos. Só que a nós, infelizmente, importa e dói muito. Quando, senhores militares, vocês lembrarão que são soldados a serviço da pátria e não celebridades sociais? Quando? Até depois.